Boa noite. Boa tarde ainda. Estamos muito gratos mais uma vez por esta oportunidade de estudo e de podermos estar aqui a conversar convosco um bocadinho, até sensivelmente às 9h30. Esperemos não ser muito aborrecidos. A nossa conversa de hoje tem como título exatamente um item do Evangelho segundo o Espiritismo que nós podemos encontrar no capítulo 5º. Este capítulo é um dos maiores do Evangelho segundo o Espiritismo e chama-se Bem-aventurados os aflitos. Ao fazermos a nossa pesquisa para esta nossa conversa de hoje, pudemos ler vários comentários acerca deste capítulo por espíritas e não espíritas que tiveram a oportunidade de o ler e dizem ser um dos capítulos mais importantes de todo o Evangelho para si próprios. Portanto, isto é uma opinião muito pessoal. Não só porque nos toca a todos, porque bem-aventurados os aflitos somos todos nós, porque somos aflitos em determinado momento da nossa vida e, portanto, é um capítulo que nos toca a todos de certo modo. Ele tem vindo a ser abordado ao longo deste mês e vai continuar. E para além deste item, o item 27, de ver se há por termo às provas do próximo, nós aproveitámos a oportunidade para nos esticarmos um pouquinho mais para o item seguinte, porque achámos que tinha tudo a ver. Lá vamos chegar. Então, dever-se-á por termo às provas do próximo. A pergunta é feita exatamente como a apresentamos aqui neste slide. Deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando o possa, ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam o seu curso? E antes de apresentarmos um trecho, uma parte daquela que foi a resposta de Bernardinho, o espírito amigo que respondeu a esta pergunta de Kardec, nós vamos recordar uma passagem que aconteceu com Chico Xavier. Estávamos em 1953, Chico ainda residia em Pedro Leopoldo e já fazia aos sábados à tarde um trabalho de levar uma oração aos necessitados. Aqueles que lhe pediam um bocadinho do seu tempo, um bocadinho das suas palavras, mas também um bocadinho da sua vibração. Ele fazia este trabalho com muita simplicidade, como é característica de Chico Xavier, e nós dizemos é e não como era, porque assim sentimos Chico ainda hoje no nosso coração. E certa feita, por volta deste ano que acabamos de falar, em 1953, uma senhora de nome Dona Laura aproximou-se de Chico e pediu-lhe que passasse a visitar a sua irmã, Valéria. Valéria tinha 40 anos na altura, era muito jovem, portanto, e sofria de hemiplegia. Ok. O que significa que tinha parte do seu corpo paralisado. Inclusivamente era muda. E então Chico levava a sua oração, levava também alguns companheiros que o acompanhavam. Ele diz, contando este caso, que um sábado era ele que fazia a prece, outro sábado era outro companheiro. Levava um pedacinho de bolo, uma bala, se possível, ou repoussavam. Ele diz que na altura era aquilo que era possível e, portanto, ele fazia com todo o carinho e levava aquilo que podia. Mas, acima de tudo, a oração. Passaram-se alguns anos, mais ou menos 6 anos, em que Chico visitava Valéria todos os sábados à tarde. Até que ela acabou por padecer de uma gripe
que se veio a transformar numa pneumonia e ficou muito debilitada. Então Chico decidiu que ia passar a visitá-la diariamente, e assim foi. Todos os dias, quando Chico a visitava e estávamos no momento da prece, da oração, Valéria sentia uma calma e Chico sempre lhe pedia: Valéria, minha filha, diga Deus. Ela não conseguia, não é? Diga Jesus. E ela não conseguia. Fazia esforço, mas não conseguia. E isto todos os dias, todos os dias. Mas Chico nunca desanimou. Até que Valéria, tendo chegado a um estado de debilidade já bastante significativo, Chico continuou a insistir: Valéria, minha filha, diga Jesus. E ela: Jesus, Jesus. E Chico ficou numa alegria tão grande: Dona Laura, venha, Dona Laura, Valéria conseguiu dizer o nome de Jesus. Que alegria, minha filha, você vai ficar melhor agora, é que vai conseguir superar a sua dor. Veja Jesus a caminhar na Galileia, imagine-se com ele, Valéria, agora você vai superar esta dor, minha querida. Foi uma alegria para todos, porque ele tinha conseguido que Valéria dissesse o nome de Jesus. No entanto, nessa madrugada, Valéria partiu para o mundo espiritual. Dona Laura trouxe a notícia a Chico. Chico ficou muito consternado, porque era um coração tão simples e aberto, que nos ajuda a todos a sofrer nas nossas limitações. Passaram-se os anos, Chico foi morar para Uberaba e por volta de 1976, Chico foi acometido por um infarto. O médico proibiu de fazer qualquer tipo de esforço, de ter muito repouso, mas ele não iria ser hospitalizado, porque uma vez que Chico tinha sempre muitas visitas, poderia conturbar o ambiente hospitalar e, portanto, o médico pediu a Chico que ficasse em casa, que não saísse do seu quarto. A única pessoa que podia visitá-lo era Dona Dinorá, uma enfermeira que ficou responsável por cuidar de Chico. Mas, como nós sabemos, não há obstáculos aos espíritos. Chico continuou a receber muitas visitas, invisíveis aos nossos olhos físicos. E Chico disse: Dona Dinorá, por favor, a senhora não se apoquente se me ouvir falar sozinho. É perfeitamente normal, porque eu não posso proibir que os espíritos me visitem. E ela: eu compreendo, Chico, eu compreendo. Até que uma noite, uma moça muito bonita visita Chico. E ele: mas quem é a senhora? Tão distinta, moça. Por favor, sente-se nessa cadeira. Chico era assim educadíssimo e muito cavalheiro. E a moça sentou. Chico, você não me está reconhecendo? Ele: minha senhora, desculpe, sabe? Eu estou a fazer alguma medicação, estou a ter alguns problemas de memória, não me estou a recordar muito bem. Conta Chico que isto era uma desculpa, ele não se lembrava mesmo nada daquela pessoa, mas deu a desculpa de estar doente. Então, mas Chico, nós somos tão amigos, passámos tanto tempo juntos, passámos por tanto, você não está mesmo se recordando de mim? Olha, vamos fazer o seguinte, a senhora vai-me dizer o seu nome e eu vou-me lembrar. E ela disse: não, vou fazer melhor. Eu vou dizer uma palavra e imediatamente o meu amigo vai se lembrar de quem eu sou. E ele concordou. E ela disse: Jesus! Valéria, é você mesmo, Valéria! Quanto
bonita, tão moça. Ele ficou numa emoção tão grande que, naquele momento, ele relata esta experiência e pensou quão poderosa é a palavra Jesus na sua vida e na vida de todos nós. Valéria depositou a sua mão sobre o peito de Chico e a dor cessou naquele instante. Chico diz que ficou com uma recordação, uma herança desse infarto, ficou com angina de peito, mas no momento em que ele deu esta entrevista à televisão, ele disse que era um miminho que tinha ficado de toda aquela situação e que se recorda de Valéria por todos os momentos que passaram durante aqueles 6 anos e pouco. O que nós queríamos trazer com esta história, e poderíamos ter trazido tantas outras, é que nós devemos sempre ajudar alguém a passar melhor a sua prova. Porque nós não sabemos o que esse alguém um dia nos vai fazer. Ou nos vai proporcionar. Nós não sabemos se aquela pessoa a quem estamos a ajudar um dia também não nos vai ajudar. Quanto mais não seja, porque se sabemos que existe a lei de causa e efeito, que não é coisa primária mencionada pelo Espiritismo, a ciência sempre estudou que para cada ação há uma reação. Esta lei é reconhecida por todo o mundo. E se nós sabemos disso, quanto mais não seja, devemos fazer sempre o bem, sem olhar a quem, porque colheremos mais à frente aquilo que estamos a semear agora. Os espíritos amigos, na resposta a esta questão, mencionam algo muito interessante. Não digais, pois, quando virdes atingido um dos vossos irmãos, é a justiça de Deus. Importa que siga o seu curso. Ele está a ter aquele problema agora, é para a sua purificação. Não vou fazer nada porque ele precisa de passar por aquilo para se purificar. Será que é mesmo assim? Dizei antes: vejamos que meios o Pai Misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, ou seja, se as minhas qualidades morais, o meu amparo material, ou seja, o que eu posso, materialmente falando, doar ao meu próximo, os meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, de ter o mal e substituí-lo pela paz. Daqui nós podemos extrair vários pontos interessantes para nos orientarmos no nosso dia-a-dia. Falamos por nós. Se nós vemos alguém a sofrer no nosso círculo de amigos e familiares, nós não olhamos a meios para ajudar, e é assim que deve ser. Qualquer pessoa que nos peça ajuda ou que nos inspire um sentimento de auxílio, nós devemos auxiliar sempre. Nunca pensando, ele merece, cada um tem o que merece, não é? Pois, efetivamente. Mas se calhar também faz parte da minha programação, do meu roteiro atual, dar a mão a esta pessoa. Se calhar aquela pessoa é colocada no meu caminho, naquele momento, com aquele sofrimento, porque eu tenho as ferramentas necessárias para o ajudar ou para a ajudar naquele momento. Então, a orientação que nos é dada é muito simples. Independentemente do local onde estamos, do momento que estamos a passar, da pessoa que nos estende a mão pedindo ajuda ou não, basta que abramos o nosso coração para perceber se alguém precisa de ajuda à nossa volta, façamos o bem e auxiliemos
sem olhar a quem. É isso que a espiritualidade amiga nos quer dizer neste parágrafo. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Resumindo, todos estáis na terra para expiar, mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos por abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. Portanto, é claro que nós devemos realizar na nossa conduta diária. Como a Ana leu no início, nós somos seres sociais. Nós não conseguimos viver sozinhos. Nós vivemos uns com os outros e precisamos uns dos outros. No nosso dia a dia, na nossa vivência diária, não há ninguém que possa dizer que não precisa da ajuda de outra pessoa. Porque essa pessoa come aquilo que compra e o que compra foi feito por outra pessoa. O pão que compra foi feito por um padeiro. A não ser que seja uma pessoa completamente ermita e que se isole no deserto e que consiga, de algum modo, sustentar-se a si próprio com os recursos que a natureza dá. Mas todos nós que aqui estamos precisamos do convívio uns com os outros. E, portanto, não há como nos isolarmos e não há como deixar o nosso próximo à mercê da sua própria sorte sem dar ajuda, se nós tivermos as ferramentas para o ajudar. Então, tomando a liberdade de escorregar até ao item 28, que nos diz o seguinte, vamos continuar. Um homem está agonizante. É presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? O que esta pergunta quer dizer é: podemos ajudar alguém a abreviar a sua existência porque já não há cura para o seu sofrimento, para a sua doença? Estamos a falar da eutanásia. Há 3 tipos de eutanásia. A eutanásia direta, que é aquela em que o profissional de saúde administra uma determinada substância para abreviar a vida do irmão que está em sofrimento. A eutanásia passiva, que é aquela em que o profissional de saúde simplesmente deixa o doente sofrer sem nada fazer, sem administrar nenhuma substância e sem aplicar nenhum tratamento paliativo. E há o suicídio voluntário da própria pessoa que pede para ser terminado o seu sofrimento. Só há 4 países na Europa onde é permitido por lei a prática da eutanásia. A Holanda, a Bélgica, o Luxemburgo e a Suíça. No entanto, há uns tantos outros, Espanha, França, Reino Unido, onde é possível a eutanásia passiva, ou seja, os médicos permitem que a doença corra naturalmente, sem nada fazer, permitindo que o doente acabe os seus dias sem nenhum tratamento paliativo. Há muito pouco tempo, até foi notícia nas nossas televisões, o caso de um bebê, 23 meses, que lhe foi diagnosticada uma doença degenerativa e o bebê foi, ou estava apenas ligado à máquina para sobreviver, para que o ajudasse a respirar.
Os médicos disseram que não havia mais nada a fazer, que o caso era um caso inconclusivo, não havia, portanto, nada a ser feito. Os pais católicos recorreram ao Papa e o Papa conseguiu que se arranjasse uma forma no Hospital do Vaticano para que se tentasse por todos os meios que esta criança fosse atendida, ou pelo menos que lhe fosse dada a possibilidade de viver mais algum tempo. A Justiça do Reino Unido não permitiu que a criança fosse para a Itália, porque uma das condições era que a criança fosse nacionalizada como italiana, e as máquinas foram desligadas por ordem do Tribunal da Região e a criança acabou por desencarnar. Este é um caso, como tantos existem na internet, basta procurarmos. Nós, intuitivamente e no nosso coração, já sabemos a resposta a esta questão, certo? Como espíritas, nós sabemos que cada instante é um instante que vale ouro. Mas, mais uma vez, antes de apresentarmos a resposta dos espíritos amigos, desta vez vamos contar um caso que Divaldo costuma contar nas suas palestras. Era um jovem médico de nome Tadeu Merlin. Estava a estudar medicina nos Estados Unidos, no estado de Los Angeles, e era um jovem muito enérgico e cheio de novas ideias, e sempre dizia aos colegas: quando me surgir um caso difícil, grave, que a ciência não consiga resolver, eu vou atenuar o sofrimento dessas pessoas, porque eu considero que o bom suicídio, a eutanásia, é uma questão de humanidade. Ninguém deve sofrer dessa maneira, é desumano. E os colegas sempre: Tadeu, mas tu sabes que não é assim. Nós temos um código e nesse código diz que nós médicos temos que fazer tudo o que está ao nosso alcance para... E mesmo os professores ficavam um pouco boquiabertos com a postura deste jovem. Os anos passaram-se e ele, quase a terminar o seu doutorado, estava a fazer um estágio num hospital em Los Angeles e houve uma tempestade, houve uma catástrofe relacionada com tempestades, e o hospital onde ele estava a trabalhar no momento ficou repleto de casos numa noite, a transbordar de pessoas a serem tratadas. O telefone toca, a assistente social atendeu e era uma senhora que pedia socorro porque estava a ajudar uma mãe que estava a tentar dar à luz em casa e que não estava a conseguir, já estavam naquilo desde o dia anterior e a senhora estava em muito sofrimento e ela pediu encarecidamente que alguém pudesse fazer alguma coisa, ou levar a senhora para o hospital, ou ir lá a um médico a casa. A assistente social olhou para a sua agenda e para o prontuário e pensou: bem, mas eu não tenho espaço, eu tenho pessoas no corredor, como é que eu vou fazer? E o único médico que estava disponível naquele momento era Tadeu Merlin. Ele ainda não era doutor ainda, estava a fazer o seu término do curso. Mas a assistente social diga: você vai fazer o que estiver ao seu alcance. Assim que alguém esteja disponível para o ir auxiliar, iremos em seu alcance. E assim foi. O Dr. Tadeu dirigiu-se até um determinado local e começou a ficar... Aquilo era, na descrição de Divaldo, um subúrbio alemão, de imigrantes alemães, com muitas dificuldades, com muita sujidade, com muita fome, e aquilo tudo o impressionou.
E ele, ao subir para o quarto onde estava a senhora, foi passando por umas crianças e foi pensando: meu Deus, como é possível viver nestas condições? Pois ele era alguém que estava bem, alguém que tinha convicções formalizadas na sua mente. Chegou ao quarto e deparou-se com uma senhora idosa que tratava de uma senhora, outra, que estava a tentar dar à luz. E a senhora idosa disse-lhe: ai, doutor, esta criança não devia ter nascido. O marido abandonou a mulher por ser o 7º filho. Já têm 6 crianças e tantas dificuldades, não conseguem alimentá-las. E o marido abandonou-a porque ela não quis fazer o aborto. Ela continua a dizer que, se fizesse o aborto, que também ela morria. E decidiu ter a criança. Veja, doutor, a 7ª criança, como é que esta mulher vai fazer? E ele ficou muito impressionado com aquele quadro. Que é certo é que a senhora disse: olha, eu vou deixá-lo por uns instantes, porque eu tenho as outras crianças para dar algo de comer. O senhor vá fazendo o que puder. E ele, naquele momento, encheu uma seringa com uma determinada medicação, deu à senhora e ficou a aguardar, porque não havia muito a fazer, era esperar que a dilatação se fizesse. E aproximou-se da janela. Todo aquele ambiente que ele via da janela, toda aquela mística da noite, fê-lo recordar de quando a sua mãe o ensinou a orar. E ele recordou-se de Deus. E naquele momento, ele lembrou-se que a sua mãe pegava nas suas mãozinhas e fazia assim, juntava-as e dizia: meu filho, agora você ora a Deus. E aquilo tudo, como que por magia, foi se desenvolvendo no pensamento de Dr. Tadeu. Quando ele deu por ela, a senhora estava, naquele momento, em trabalho de expulsão. A criança nasceu, ele ficou meio extenuado com tudo aquilo. Ele limpou a criança da melhor maneira possível, a cama estava suja, ele teve que arranjar maneira de depositar a criança. Havia um balde próximo e ele tentou usar alguma daquela água para limpar a criança. Mediu a criança, pegou na fita métrica, fez tudo como manda a lei. De repente, ele viu que a criança nascera com o pé direito deformado. Não posso crer. Mas esta criança vai sofrer muito no futuro. Vão-lhe chamar coxo, vão-lhe chamar perneta, vão-lhe chamar aleijado, deficiente. Isto é horrível, mas como é que Deus permite? Vejam o antagonismo. Uma criatura que tinha acabado de se lembrar de como orar a Deus e via-se em conflito com Deus. Mas eu tenho aqui a solução para isto. Esta criança não precisa de sofrer, não precisa de passar por isto. E esta mãe pode ter a oportunidade de viver sem menos um filho. Abre a sua maleta, prepara tudo para dar uma certa substância à criança. Quando estava mesmo para apertar a seringa no bracinho da criança, houve uma voz na sua consciência: pare já com isso! O que é que você tem a ver com isso? Não ajudou essa criatura a nascer? Fez o seu trabalho. Agora vá. Ele assustou-se, porque não é todos os dias que nós ouvimos vozes na nossa cabeça desta maneira tão clara e significativa, que ele nem sequer preencheu a ficha da criancinha que tinha acabado de nascer. Foi-se embora com medo e preencheu a ficha no dia seguinte. Bem, não sabemos de mais nada, os anos passaram-se e ele nunca mais ouviu falar desta família. Ele formou-se, encontrou uma bela mulher com quem casou, mudaram-se para um estado do interior, a vida fluía, cômico. Era um pediatra de renome, especializou-se em pediatria. A vida continuou a sorrir-lhe, economicamente falando não faltava nada.
teve uma filha. Que alegria! Essa filha formou-se em medicina. Conheceu um homem, colega, também médico. Casou-se. Tudo fluía maravilhosamente bem. A filha teve uma filha, Bárbara. Bárbara nasceu perfeitinha. Era a luz dos olhos dos avós. Era a vida deles. Era aquilo que eles mais queriam. Viam naquela menina o sol das suas vidas. De certeza que aqui há muitos avós que também olham para os seus netos desta maneira. E sabem, a vida fluiu. E quando Bárbara tinha 3 aninhos de idade, os pais decidiram ir fazer uma pós-graduação, porque é mesmo assim. Nós devemos prosseguir os nossos estudos. A vida é mesmo assim. Mas resolveram mudar-se novamente para Los Angeles. Os avós do Dr. Tadeu, ai, mas agora é uma falta tão grande que aquela neta me faz, como é que eu vou viver sem ela? Sem a presença da minha filha, do meu genro, da minha neta. E eles trabalhavam juntos numa clínica do Dr. Tadeu. Ele conversou com a esposa e decidiram fechar a clínica, vendê-la e mudarem-se todos para Los Angeles. Ele construiu 2 mansões, uma para cada família. E numa certa noite, tinha Bárbara mais ou menos 5 anos, os pais nunca mais chegavam a casa. Trataram de deitar a menina, já era tarde, até que o Dr. Tadeu recebeu um telefonema do hospital onde já tinha trabalhado há muitos anos atrás. Doutor, peço desculpa incomodá-lo, mas não se preocupe, vamos primeiro conversar. Mas entraram neste hospital 2 pessoas, um casal, carbonizados. E ele, obviamente, que não pensou 2 vezes e dirigiu-se à morgue daquele hospital que ele conhecia perfeitamente. Incrédulo do que poderia ver, teve a certeza de que a sua filha e o seu genro tinham morrido carbonizados. Numa noite de tempestade de verão, o carro despistou-se violentamente e eles acabaram por desencarnar desta maneira. A primeira coisa que ele pensou foi: mas e Bárbara agora? Materialmente falando, não lhe vai faltar nada, amor também não. A criança foi morar para a casa dos avós e sempre perguntava, e muito choramingosa: quando vou ver mamãe e papai? E ele dizia: filha, vais demorar um bocadinho a vê-los, eles estão para além do arco-íris. Mas um dia vai acontecer, não te preocupes. Mas ela todas as noites sentia falta do colo da mãe e do pai. Até que, quando ela estava a terminar o pré-escolar, o Dr. Tadeu resolveu fazer uma festinha para ela e para os coleguinhas. 40 meninos em casa. Uma alegria, toda a preparação da festa. Naquela madrugada, Bárbara teve febre alta. O Dr. Tadeu, claro, tratou logo de lhe dar medicação, antipirético, a febre baixou. Mas Bárbara nunca mais voltou a ter a alegria estampada no rosto durante aquelas horas que, entretanto, antecederam a festinha. As crianças chegaram, as mães e os pais das crianças chegaram, tudo aconteceu normalmente até que o Dr. Tadeu deu por falta da Bárbara. Foi encontrá-la muito sozinha num canto. Quando se apercebeu, ela já estava com 40 graus de febre. Imediatamente a festa ficou por ali e ele, mesmo sendo pediatra, chamou um colega. Esse colega fez umas análises ali, na hora, voltou ao hospital para ler os resultados, trazer os resultados, e foi diagnosticada uma virose rara, desconhecida
que acometia uma criança em cada 1 milhão de crianças. E o colega disse: Tadeu, isto é um caso muito raro. Este vírus aloja-se nos músculos, nas articulações, nos tendões. Bárbara não vai ter muito tempo de vida. Ela vai acabar por morrer por falta de ar. Eu, se fosse assim, fazia a eutanásia. Você não vai conseguir ver a sua neta a sofrer. Não! Eu não posso fazer isso à vida da minha vida. À razão de viver da minha esposa. À luz dos meus olhos, eu não vou fazer isso a Bárbara. Eu sou rico. Eu posso percorrer o mundo em busca de alguém que possa ajudar a minha neta. Diga-me, por favor, onde eu posso ir. E o colega disse: olha, eu ouvi falar de um médico na Alemanha, mas não se iluda, porque esta doença é mesmo muito rara. Ainda não há documentação científica que nos dê orientação para procedermos em relação a este vírus. Ele: não importa, Bárbara, em 48 horas ficou desfigurada. Aquele vírus atacava de tal maneira que não havia forma de o parar, pelo menos. Chegaram à Alemanha, a viagem foi muito exausta para a menina. Eles não olharam a meios, percorreram o mais rápido que puderam. Estamos a falar de anos 20, por volta de 1920. Chegaram à Alemanha, foram a uma clínica importantíssima, privada, onde estudos científicos estavam a ser desenvolvidos na altura. E o médico desenganou e disse: colega, eu não tenho nada que possa fazer pela sua neta. Eu concordo com o colega de Los Angeles. O melhor será dar a boa morte a Bárbara. Mas não, tem que haver algo que eu possa fazer. Eu não posso desistir. Eu não vou desistir. Eu não posso perder aquilo que me resta. Por favor, diga-me onde eu posso ir. Ao outro lado do mundo, se for preciso. Mas eu vou. Eu tenho muito dinheiro. Do que me vale tanto dinheiro se eu não posso curar a minha neta? Olha, há um doutor que, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, tem vindo a desenvolver cada vez mais estudos acerca disto. No entanto, tem um laboratório muito pequeno. Tem sido difícil ter apoios para desenvolver medicação. Não importa, eu vou. Mas Bárbara não vai suportar a viagem novamente. Vai ser muito difícil para ela. Não importa, eu tenho de tentar. Foram. Tentaram então encontrar este médico. E foi muito difícil, porque ficava numa zona muito pobre. Mas chegaram, foram atendidos. Ele, desesperado, e a esposa, com a neta em braços, disseram que o caso era muito urgente e que precisavam encarecidamente que aquele médico visse a neta. Eles entraram, o doutor foi muito simpático, mas disse logo: colega, por favor, não diga nada, mostre-me os exames, eu próprio farei o diagnóstico. Este médico, muito jovem, cerca de 30 anos, chamava-se T.J. Miller. E ele, tudo bem, muito rápido, a pedir muitas perguntas. E o Dr. T.J. disse: aguarde. Analisou, observou a menina, ela chorava bastante porque já tinha muitas dores nas articulações. E disse: olha, a sua neta tem o vírus Y. Há 10 anos que eu estudo este vírus. Desenvolvi uma vacina. No entanto, eu só consegui experimentar ainda em ratos e outros animais. Não tenho nenhuma experiência realizada em humanos. E qual é a chance de sobrevivência? 5%. Aceito.
Seja o que for, eu aceito. Pela minha neta, eu aceito. O que for. Neste momento ela não tem chance nenhuma. 5% era tudo o que eu queria ouvir. O Dr. TJ pediu à assistente que preparasse Bárbara para os banhos. Eram banhos alternados de água quente e água fria. Preparou tudo de modo que depois ele fosse chamado para administrar a primeira dose da vacina. Quando foi chamado pela assistente, ele levantou-se do local onde estava sentado e o Dr. Tadeu verificou que ele tinha a perna direita mais curta. Ele usava calçado de sola bem mais grossa no pé direito para poder ter uma locomoção mais equilibrada. Naquele momento, o Dr. Tadeu se lembrou do bebê, mas não disse nada. Você está olhando para mim? Disse-lhe o Dr. TJ. Não fique assim, triste. Aqui neste hospital todos temos uma deficiência. Somos muito felizes por isso. Todos encaramos a limitação com muita alegria. Aqui todos somos perfeitos, apesar de termos uma limitação. E contou-lhe a história. Sabe, minha origem é de uma família muito pobre. Eu sou o 7º de 6 irmãos. De 7 irmãos. O meu pai abandonou a minha mãe porque não queria que eu nascesse. A minha mãe insistiu, não fez o aborto. A vida foi muito difícil. Mas eu também sou difícil e gosto de estudar coisas difíceis. Mas está tudo bem. A vida prospera, vários projetos vêm. E o Dr. Tadeu não conseguia caber nele. As lágrimas começaram a escorrer. A vacina foi administrada à Bárbara e 2 meses depois a menina teve alta. A vacina foi um sucesso. Dr. TJ, primeiro nome, Dr. Tadeu Joan Miller. Sendo que a mãe tinha na altura procurado quem tinha sido aquela alma de luz que permitiu que aquela criança nascesse, o 7º filho, foi à procura daquela pessoa, daquele médico, e descobriu que o médico se chamava Tadeu e decidiu dar o mesmo nome ao filho. A vida é muito engraçada. E ele acabou por patentear a vacina e o vírus foi erradicado do mundo por conta dessa vacina. Eutanásia? Não. O materialista que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma é inapto a compreender essas coisas. Aquele que acredita que a vida termina no momento em que as nossas funções biológicas cessam, não lhe interessa. Compreender a importância de mais um minuto é algo que não encaixa. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Às vezes é no último instante que nós abrimos o coração e pedimos perdão ao irmão a quem magoamos. Ainda que não seja verbalmente, porque ele pode não estar ali conosco, mas em pensamento, em oração. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida. Devemos minorar o sofrimento do nosso irmão, como na história de Chico, que tão singelamente levava uma visita, uma prece, um bocadinho de bolo a alguém. Mas evitemos abreviar a vida de seja de quem for.
Mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Tantas crianças que nascem e desencarnam logo em seguida, quem nos diz que não foi exatamente o tempo que elas deveriam ter existido numa experiência anterior? E aquele sofrimento, não é? 1 minuto que seja, nós não sabemos. Aquela criatura que está ali em estado vegetativo ou que depende de uma máquina para sobreviver, nós não sabemos se vai durar muito ou pouco tempo. Então, o que está ao nosso alcance fazer para ajudar um irmão que está em fase de agonia, em fase terminal? Amar sempre esse irmão. E não adianta nós aqui dizermos, olha, amar é fazer assim, 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 assim. Porque eu amo de uma maneira. Você ama de outra maneira. Não importa. Ame sempre. É difícil de muitas vezes verbalizar desculpa, perdoa-me. Mas pode fazê-lo com a sua presença, emprestando o seu ouvido, ainda que lhe custe pedir desculpa ou perdão. Há uma história que é contada num livro muito pequenino de Richard Simonetti, Encontros e Desencontros. E o título da história é O Enigma do Berço. É muito rápida. Então, Graziella era enfermeira-chefe do serviço de pediatria. Aproximou-se do Dr. Plácido, que era o pediatra responsável por aquela secção, e lhe disse: doutor, trago-lhe um enigma. Todo o bebê que nós colocamos naquele berço, lá ao fundo, naquele cantinho, fica mais calmo, dorme melhor. Ah, você está brincando comigo. É um berço mágico. Ah, doutor, não estou a brincar. É verdade, naquele berço acontece alguma coisa. Já sei, é uma fada. Aquele berço tem uma fada. Oh, doutor, não, a sério. Peço-lhe que verifique o que se passa com aquele berço. E ele brincou. Mas o que é certo é que ficou com o pulga atrás da orelha. E, de facto, pôde verificar que todo o bebê que se deitava naquele bercinho, que as enfermeiras colocavam naquele bercinho, ficava mais calmo, mais tranquilo, dormia melhor. Bem, ele verificou as condições de luz, iguais a todos. Verificou as questões de som, podia ser um berço mais silencioso, ou poderia ouvir uma certa melodia daquele berço. Não, é tudo igual. A alimentação é igual, o regime diário de atendimento aos bebés era exatamente igual, o colchão era igual, mas que coisa! Até que ele pensou, bem, vou começar a visitar o berçário em horas alternadas para ver se descubro o que é que se passa. Certo dia, uma senhora idosa que era responsável por limpar a pediatria estava a passar a sua mopa molhada, a passar o chão. As enfermeiras estavam numa fase de repouso, de descanso, portanto estava tudo muito silencioso. E ele reparou que aquela senhora, reparou isto vários dias, que aquela senhora, já idosa, com um certo peso, que a fazia cansar-se, parava sempre por uns instantes junto àquele berço. Era ponto de paragem, de descanso. E ele reparava que ela se detinha ali por uns instantes e que conversava com o bebê que ali estava. Ei, minha linda, meu lindo, a vida está para você, né? Eu aqui cheia de dores e você aí, deitadinho. É boa a vida assim, não é? Tenho que ir. Todos os dias ela fazia aquilo. Era o local onde ela descansava. Então ele chegou a uma conclusão muito simples. Aquele berço proporcionava melhor descanso e tranquilidade ao bebê que ali se encontrava porque ele tinha alguém que lhe dirigia algumas palavras de amor, afeto, carinho.
E então, no dia seguinte, reuniu toda a equipa de enfermagem e instituiu uma regra. Vamos conversar mais com os bebés. Eles não respondem, mas nós continuamos a falar. Então, isto tudo para dizer o quê? Uma coisa muito simples que nós podemos fazer. É difícil. É difícil. Só quem já passou por isso é que sabe a extensão da dor que é ver um ente amado acamado, sem resolução do seu problema de saúde e esperar que chegue a hora derradeira. Só quem já passou por isso. No entanto, o Espiritismo é uma doutrina abençoada que nos dá muitas luzes, que nos dá muitas orientações para nós conseguirmos ultrapassar estas fases, estes momentos difíceis que todos nós passamos. Pode ser um filho, bebê, o mais crescido, que está na iminência de ir antes de nós. Pode ser a nossa mãezinha, o nosso paizinho queridos, que por mais velhinhos que sejam, nunca é fácil aceitar a sua passagem. Seja quem for. Alguém que nós não conhecemos, mas com coisas simples, uma palavra, uma conversa, sem qualquer segundas intenções. E com isto nós gostaríamos de encerrar dizendo que nós devemos sempre ajudar quem está em agonia. Não no sentido de, ok, eu vou pôr fim ao teu sofrimento. Eu aceito que se faça a eutanásia. Não. Vamos tentar dar todos os nossos recursos pessoais e familiares, se nós precisarmos de apoio da família para ajudar aquele que está ali, ou dos nossos amigos para ajudar que a pessoa ultrapasse a fase difícil. Basta lembrarmos que antes da borboleta sair do casulo, ela faz muita luta. Se nós não permitirmos que ela faça todo aquele trabalho dentro do casulo, que demora muito tempo, é a fase mais longa, as suas asas não vão nascer com força suficiente para poderem voar. Então, qualquer minuto a mais de uma existência difícil é força que estamos a dar às asas espirituais daquela pessoa. Muito obrigada, boa noite. Fiquem em paz, que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Vamos fazer então a nossa prece. Querido amigo Jesus, nossa paz, nossa alegria, nossa vida. Na noite de hoje nós te agradecemos, Senhor, o dia que se foi, pleno de oportunidades, em que buscamos, no recolher das horas, colecionarmos os pensamentos, os sentimentos e as ações que certamente contribuíram para a nossa realização espiritual. Muito obrigado, querido amigo Jesus, pelo pão, pelo lar, por aqueles que nos sustentam afetivamente, pelo teto, pelo trabalho, pela vida em si, fim. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela bênção de meditarmos nas lições do seu Evangelho, que é vida
e vida em abundância. Diante desse convite, a fim de servirmos no socorro àqueles que sofrem à nossa volta, nós te suplicamos, conforme Francisco de Assis nos ensinou, para que possamos ser em verdade instrumentos da tua paz, levando aonde for o apoio, a esperança, o lenitivo, o amor, aonde pudermos chegar. Inspira-nos, Senhor, a compreender os limites da nossa esfera de ação, sem deixarmos-nos desanimar com os resultados que apenas os nossos olhos podem alcançar. Permita-nos, atenuando, aliviando a dor do nosso irmão, nos educarmos também para a nossa dor pessoal. Se estamos na posição de servir, auxilia-nos, Senhor, a sermos esse instrumento de paz. Muito obrigado, Senhor Jesus, pois que com essas lições podemos compreender melhor as vicissitudes que muitos de nós atravessam nesse momento. Aqueles portadores de enfermidades, dores do corpo, dores da alma, aqueles, Senhor, que se preparam nos próximos tempos para diversos tratamentos, a fim de os socorrerem na sua busca pela saúde e pelo equilíbrio. Atende os tristes, concedendo-lhes a alegria de viver, compreendendo a sua esfera de ação no mundo, amando e exaltando a vida sem jamais desistirem. Atende, Senhor, aqueles que perderam o ânimo para prosseguir, aqueles que julgam-se vencidos pelas lutas em todas as suas expressões, os que se viram feridos nos seus laços afetivos mais próximos, entendendo-se abandonados, traídos, esquecidos por aqueles em quem mais confiaram. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela assistência dos amigos espirituais que nos vêm atenuar nossas aflições e nos conceder a coragem e a força para ultrapassarmos as lições a que somos convocados a aprender. Obrigado, Senhor Jesus, pela proteção dos nossos anjos de guarda, pelos espíritos amigos, familiares devotados que vêm nos socorrer, pelos benfeitores espirituais de nossa casa, por aqueles que recebem as nossas preces e a nossa gratidão. Atende, sobretudo, aqueles nossos irmãos
que gravitam em nossa companhia espiritual, sobretudo os que se encontram em condição de sofrimento e aflição. Atende a eles da mesma forma que a nós, concedendo-lhes a perspectiva de que a vida prossegue, que nenhum de nós encontra-se a sós e que temos a Ti, doce Jesus, como médico, como benfeitor das nossas almas, enfermas a caminho da luz e do reequilíbrio. Permita levarmos essas bênçãos aqui recolhidas até o cadinho dos nossos lares, dos nossos locais de trabalho, da terra onde vivemos, beneficiando aqueles que partilham conosco a vida terrena. Guarda-nos assim, sobre a Tua proteção e sobre a Tua paz, nesta noite e sempre. Fica conosco, querido amigo Jesus.